Então, como que você corrige isso e quais são as causas desse problema de incluir um KPI incorreto? O segundo e o mais interessante, acredito eu, quando as pessoas incluem KPIs incorretos em um dashboard, tá? Como eu sempre estou relacionando aqui com você, o impacto desse erro num projeto de BI e qual é a causa desse erro num projeto de BI, então vamos começar analisando. Qual o impacto disso quando você escolhe os indicadores incorretos para o seu projeto de BI? O dashboard ele perde o sentido. Como assim, Igor, ele perde o sentido? Um dashboard, para que ele serve, que foi a primeira coisa que eu falei com você inicialmente, ele serve para as empresas otimizarem seus processos, resolver problema, facilitar a tomada de decisão, serve para aumentar os resultados da empresa no final das contas. E quando você escolhe os indicadores incorretos para o seu dashboard, o dashboard perde o sentido, ele não serve para nada, ele não é usado na rotina diária porque ele não tem função, ele é inútil, você perdeu seu tempo. Então, como que você corrige isso e quais são as causas desse problema de incluir um KPI incorreto? É bem simples, tá? Primeiro, vou esconder aqui um pouquinho desse gráfico aqui que está mostrando tudo. É bom a gente discutir um ponto a ponto. A primeira causa, não entender o processo. O segundo, não entender o que o seu chefe quer ver. Esse item aqui, ele é bem parecido com o problema de escolher o gráfico errado, mas eles são diferentes no sentido que, quando você escolhe o gráfico errado, você já sabe qual é o indicador, você só escolheu a forma gráfica de representar aquele indicador errado. Quando você escolhe o indicador errado, você não está mostrando nada com nada, você não está pegando nenhum dado correto que você está pegando, então é um erro grotesco que muita gente comete. Então, por que não entender o processo é a causa para esse indicador? Por exemplo, vamos pegar aqui um problema comum, um problema de vendas. Muita gente consegue entender isso daqui. Vamos entender que o seu problema, que o que você precisa acompanhar diariamente é o valor de vendas de uma empresa qualquer, tá? Como você precisa acompanhar isso? Todos os indicadores que você vai colocar no seu dashboard são os indicadores que têm relação com o valor de venda. É simples. Você vai ter que ver quais são os vendedores que estão vendendo mais, quais são os produtos que estão vendendo mais, você vai ter que ver estoque, você vai ter que ver algumas informações que você precisa para poder tomar decisões e entender o que é que está acontecendo com o valor de venda. Basicamente isso. E quando você não entende o processo, você escolhe indicadores que não têm relação com o processo ou com o problema que você está analisando, tá? É basicamente isso. E isso acontece muito quando a pessoa é nova na empresa. A pessoa é nova, recebe uma demanda, quer cair de boca, quer fazer logo acontecer, não pergunta ao chefe, não pergunta a ninguém mais experiente e acaba colocando informações que não são úteis no dia a dia para tomada de decisão, tá? Então isso é muito crítico e você precisa ficar atento a isso, tá? Qual é o segundo problema? Não saber o que o seu chefe quer ver. Quando você não sabe o que o seu chefe quer ver, é muito provável que você cometa um erro, tá? Normalmente, quando a gente apresenta um dashboard, a gente apresenta para a nossa liderança, para os gestores, os diretores, as pessoas que estão com nível hierárquico acima da gente da empresa. E para você saber o que é que a pessoa quer ver numa apresentação, você tem que, no mínimo, conversar com ela, você tem que saber a par da situação, você tem que saber o que é que ela quer ver. Ela é seu cliente naquele momento, tá? É muito importante você ter isso na sua cabeça. E quando você não tem esse tipo de alinhamento, você pode facilmente cometer o erro de escolher o indicador errado, tá? Então, vamos lá. Como resolver esses dois problemas? O primeiro... se você não entende o processo e você precisa entender o processo para criar o dashboard, eu recomendo que você converse com uma pessoa mais experiente, uma pessoa, envolva as pessoas do seu setor, você não está sozinho. Quando você está numa empresa, a parte mais legal é que você tem pessoas para te ajudar, não tenta levar tudo nas costas e ser o herói, tá? Ser o herói da parada toda. Pergunta às pessoas, fulaninho, eu tô criando aqui um dashboard para ajudar a gente no dia a dia, o que você acha de colocar isso daqui? Faz sentido? Te ajuda em alguma coisa? Isso não, cara, isso aí não tem sentido não coloca não, bota outra coisa. Então você conversar com o time é muito importante. Eu falo isso daqui até em consultorias, tá? Quando você vai desenvolver um projeto para uma empresa, você está prestando consultoria,
Uma das partes mais importantes é você fazer o escopo do projeto. Você dizer o que é que você vai entregar, escrever quais são os entregáveis, né? O que é que você vai entregar num projeto, quais são os problemas que a pessoa quer resolver através do seu dashboard. Então, você conversar esse bate-papo inicial antes de você botar a mão na massa na ferramenta é o que vai definir o sucesso de tudo. Pensa aí, tu adotar premissas erradas no início de um projeto de BI, pensar que você vai mostrar X. Aí você passa 1 a 2 semanas desenvolvendo e quando chega no momento de apresentação, o chefe ou então, não, cara, isso não faz sentido nenhum, não era isso que eu queria não. Você perde 15 dias aí de trabalho por causa de um erro inicial, um erro de iniciante, um erro de juvenil, né? Um erro bem grosseiro. E como que você resolve esse problema aqui de não saber o que o seu chefe quer ver? Você tem que perguntar a ele, cara. Pergunta, perde esse medo. Eu sei que quando a gente chega na empresa, até mesmo quando a gente já tem um tempo, a gente cria, é natural a gente criar uma barreira hierárquica entre a gente e o chefe. É natural, as pessoas não têm esse tipo de barreira. É muito raro você ver uma pessoa que está abaixo da pessoa, um chefe ou uma pessoa que está abaixo, uma da outra ter um relacionamento de amizade. É muito raro. Eu já tive esse relacionamento, foi uma experiência bem legal de ter esse tipo de amizade, mas eu sei que não é comum. Não é comum. E por isso, como existe essa barreira, a gente tende a não compartilhar, a não perguntar. E ainda principalmente se é um chefe rude, que é grosseiro, que não responde as coisas de forma legal, a gente tende a não perguntar tudo. Tem uma amiga minha mesmo na faculdade, que ela é muito interessada em querer fazer as coisas e pergunta bastante. E daí um dia ela chegou lá na sala, isso aí tem uns 3 anos, eu nunca me esqueço disso. Aí o nome dela é Lara. Aí ela chegou toda murcha, toda triste. Eu falei, qual foi, Lara, que tá triste assim? Qual foi? É uma gíria aqui, viu? Ela chegou e falei, qual foi, Lara, que você tá triste assim? Aí ela, não, o meu chefe me chamou hoje, disse que eu pergunto demais. Aí eu falei, pô, isso é bom ou ruim? Pergunta pra ele se isso é bom ou ruim. Então, o chefe, ele falou uma coisinha ali que talvez fosse até uma piada, mas cria essa barreira e faz com que a gente que tá desenvolvendo alguma coisa pra ele ou pra liderança da empresa já cria essa resistência para poder perguntar, tá? Então, fazer pergunta para o seu cliente, para o seu chefe, para a área é muito importante para que você consiga resolver esse problema, beleza? Então, e o que é que muita gente faz, né? O que é que muita gente faz para poder resolver esse problema? O que não é correto. Tem muita gente que enche o dashboard de funcionalidade inútil, né? Tem muita gente que enche o dashboard de funcionalidade inútil, coloca menu, coloca segmentação de dados, isso e aquilo outro. Isso é legal, é bom, mas quando todo passo a passo que um dashboard precisa para dar certo já foi feito, tá? Se você não fez o deverzinho de casa, não sabe quais os indicadores, não sabe quais os dados, não sabe quais os gráficos, você encheu o dashboard de funcionalidade, não vai adiantar nada para você cumprir o papel do dashboard, que é facilitar o processo de tomada de decisão. Então, não cometa esse erro aqui de encher o dashboard de funcionalidade inútil. Isso não serve para porra nenhuma, beleza? Então, vamos lá. É interessante você colocar funcionalidades legais? É interessante. Porém, quando todo o dever de casa já foi feito.